Olá, aluno do portal IED. Meu nome é Carlos Barbosa, eu sou mestre em Direito Público, doutorando em Direito Público pela UFMG, sou advogado e atuo aí como consultor em diversos órgãos públicos, e trataremos nessa unidade temática sobre organização administrativa. Iniciaremos nossos estudos trabalhando o Estado. Antes de dar início à matéria, Estado, organização administrativa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão e sobre essa nossa matéria, que a gente vai desenvolver, e principalmente como a gente vai desenvolver esse tema aqui na nossa pós-graduação. Bem, olha só, organização administrativa é um tema muito importante. Por quê? Porque a gente trabalha, primeiramente, o conceito fundamental de administração pública. Falaremos a diferença entre administração pública e governo, falaremos a origem da administração pública, falaremos também o Estado, em suas diversas acepções, nos seus diversos conceitos apresentados pela doutrina, e falaremos também de toda a estrutura da administração pública, considerando órgãos, agentes, entidades e todo o regime jurídico aplicável a essa estrutura. Estrutura gigantesca, com uma finalidade única, a finalidade que é alcançar o interesse público. Tudo bem? Então, primeiramente gostaria de chamá-lo para dar uma olhada no nosso primeiro tópico que a gente vai desenvolver. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar um pouquinho do nosso método pedagógico, tá? O nosso método pedagógico, vocês podem perceber aqui, serão aulas expositivas. A gente vai estabelecer um contato aí e a gente vai explicar os principais conceitos desses institutos do direito administrativo, especificamente da organização administrativa. Bom, eu tenho um método pedagógico muito interessante, eu acho que isso rende pra caramba para você que está aí assistindo às nossas aulas pelo sistema IED. A gente vai trabalhar da seguinte forma: trabalharemos algumas aulas expositivas de forma a tratar o conteúdo básico da matéria. A gente vai tratar o conteúdo básico, conceitual, estrutural dos principais institutos. Tá? A gente vai fazer uma análise assim, tá? A gente vai começar do básico e no momento posterior, em algumas aulas, nas aulas posteriores, finalizada a análise do tema superficial, se assim a gente pode dizer, não tão superficial, mas uma abordagem conceitual, trabalharemos os aprofundamentos. Iremos analisar vários textos de diversos autores, falaremos de textos tanto de doutrinadores brasileiros, como também de doutrinadores estrangeiros referentes a essa organização da administração pública. E também falaremos um pouquinho da filosofia aplicada aqui na análise do Estado. Filosofia de Estado, filosofia do Estado, presente em diversos autores magníficos, tá, que a gente tem dentro da nossa filosofia e dentro da nossa teoria do Estado. Mas até lá a gente vai passar por esse nivelamento, um nivelamento aí essencial para a gente entender todo o contexto da disciplina, para a gente entender como é que iremos aplicar essas teorias, esses aprofundamentos, qual é a base disso tudo. Para tanto, eu vou resgatar essas informações e eu peço que vocês aí contribuam também, se caso vocês tenham dúvidas, através do meu e-mail, carlosbarbosa78@yahoo.com.br. Tudo bem? Certinho? Então a gente vai trabalhar dessa forma, vamos ter aulas expositivas em 2 graus, um grau que é um grau de nivelamento, e um posterior, que são os aprofundamentos, que a gente vai trabalhar sempre assim, tudo bem? E sempre uma abordagem do conteúdo específico. No nosso caso aqui, o conteúdo já foi mencionado, que seria toda aquela questão relacionada a órgãos, entidades, agentes e toda a estrutura da administração pública, considerando a administração pública a partir da base aí do conceito de Estado, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso tema. Como eu disse a vocês, vamos falar então, nosso primeiro tópico, Estado. A gente vai fazer uma análise conceitual e a gente vai falar um pouquinho dessa diferença de Estado, esse conceito de Estado que tem
em diversos autores. São diversos autores aí que trabalham a teoria do Estado. Aí a gente vai fazer uma análise desses doutrinadores. Vamos lá, então. Pessoal, começando a analisar o Estado, a gente, primeiramente, não podemos confundir o conceito de Estado, governo, administração pública. São conceitos completamente diferentes, né? São conceitos, assim, totalmente diferentes. E até mesmo para trabalhar inicialmente o conceito, tá, o conceito de Estado, conforme a doutrina, a gente tem que considerar, né, qual é o pano de fundo, ou seja, qual é o critério que será utilizado para analisar o que é Estado. São vários critérios utilizados, existem inúmeros critérios utilizados. Claro que aqui a gente vai utilizar dentro do nosso estudo do direito administrativo. Não vamos falar de Estado dentro de uma teoria do Estado propriamente dita. Não vamos falar de Estado de acordo com uma análise constitucional propriamente dito. Não, a gente vai fazer uma análise do Estado de acordo com o nosso direito administrativo. Tranquilo? Antes de chegar no conceito do que vem a ser Estado, é necessário que a gente tenha em vista que trabalhar Estado, ou trabalhar o conceito de Estado, perpassa por alguns valores, principalmente da sociologia. Tá? Principalmente da sociologia. E dentro da sociologia, a gente tem que lembrar que existem lá a nossa chamada sociedade política. Sociedade política, como assim, professor? Temos a sociedade civil, que é toda essa relação interpessoal, essa relação entre pessoas que existem num determinado território, que acaba repercutindo em fatores, sejam eles fatores morais, éticos e sociais, que a gente chama aí de relações sociais ou simplesmente sociedade civil. É a sociedade composta por todos nós, estamos aí, né, sempre convivendo com o vizinho, com os nossos amigos, com os nossos colegas, dentro dessa sociedade civil, não é? Mas temos também dentro desse viés de sociedade, temos a sociedade política. A sociedade política é aquela sociedade que, na verdade, ela já não pensa mais diante do individualismo próprio da sociedade civil. Na sociedade civil, tá, temos vários componentes, temos vários elementos dentro dessa sociedade civil que pensam, tá, individualmente. A sociedade política não. É composta, na verdade, por elementos e indivíduos que pensam não individualmente, mas sim coletivamente. Não pensa no interesse individual, mas sim no interesse coletivo. E a partir da formação dessa sociedade política, que visa aí sempre o interesse da coletividade, como é que a coletividade está sendo, o caminho que a coletividade está perseguindo, aí nasce esse viés, essa acepção de sociedade política. A sociedade política, então, pode ser entendida, tá, como aquele agrupamento de pessoas que tem como finalidade atuar em nome do coletivo. Olha só, gente, atuar em nome do coletivo. Começamos, então, a entender o nascimento do Estado, a partir do momento que se cria uma instituição, que se cria uma organização, um fenômeno a partir da sociedade, temos que lembrar isso daí. O Estado, ele nasce a partir da sociedade. Então, nasce o Estado a partir dessa junção de pessoas que não tem mais uma visão individualista. É aquele grupo de pessoas, aquele agrupamento de pessoas que tem o quê? Uma visão coletiva. Como é que estamos, para onde estamos indo, como é que essa coletividade está conduzindo todo o processo de relação, tá? O que é, na verdade, um interesse coletivo, um interesse de todos. Bom, essa sociedade política, então, ela tem um foco, ela tem uma finalidade. A finalidade da sociedade política, na verdade, é alcançar um interesse coletivo. Mas olha só como é complicado dentro dessa teoria, teoria sociológica, né? Teoria da sociologia, melhor dizendo, trabalhar dois grupos de sociedade. Gente, olha só, a sociedade ela está num contexto único. No entanto, temos alguns elementos dessa sociedade que pensa coletivamente.
E é nessa acepção que nasce a sociedade política, que alguns chamam de Estado. Estado, para alguns, nada mais é do que a sociedade política formada, tá, visando lá alcançar o interesse de toda a coletividade. Como eu disse, é muito complicado pensar o que vem a ser coletivo. A gente sempre fala no direito administrativo, bom, vamos alcançar o interesse coletivo, o interesse público, o bem comum. Mas o que é bem comum? O que é interesse público? Essa finalidade administrativa? Muito complicado. Temos vários doutrinadores que trabalham, que estudam o interesse público e principalmente o interesse público como objeto de atuação do próprio Estado. Tá? O interesse público como objeto de atuação do próprio Estado. Aí temos várias ideologias, várias ideias do que vem a ser o interesse público, né? E nenhuma delas é considerada aquela resposta. Não existe um conceito objetivo do que vem a ser interesse público, justamente porque o interesse público é aquela ideia, interesse da maioria, mas se estamos pensando no interesse da maioria, né, como é que fica a situação da minoria? Como fica a situação daqueles que não estão dentro, tá, do grupo entendido como majoritário? Assim, a gente não pode entender o Estado, né, formado ali por elementos visando o interesse coletivo, esse interesse coletivo como interesse da maioria. Porque se a gente colocar aí interesse da maioria, a gente está afastando parte da sociedade, que faz parte da minoria, que não está de acordo com a vontade da maioria. E aí? Olha como é interessante o direito administrativo. Essa questão do interesse público, maioria e minoria, nós iremos trabalhar nos aprofundamentos. A gente vai falar nas aulas mais aprofundadas sobre o tema, como é que a gente vai definir, qual autor que a gente vai seguir. Por enquanto, a gente vai fazer uma análise aí de administração pública, de organização administrativa, num contexto mais acadêmico, um contexto mais brando, para depois a gente aprofundar, lá na parte dos aprofundamentos. Tudo bem? Então, Estado, por enquanto, a gente pode entender, sim, como a organização, ou melhor, elementos que compõem uma organização não institucionalizada. Por quê? Porque o Estado ele nasce naturalmente da sociedade, a partir do momento em que vários elementos que não visam, na verdade, interesses individuais, mas sim interesses coletivos, se organizam para implementar ali ações, tá? Atividades, ações estratégias, visando o quê? A sociedade como um todo, e não interesses individuais. Bom, falamos então aqui, nesse contexto, que o Estado, ele tem o quê? Ele tem diversas acepções, né? A gente pode entender que o Estado ele possui diversas acepções. E é isso que a gente vai entender aqui no nosso primeiro elemento. Olha só, Estado, vamos lá. Estado de acordo com o professor Miguel Reale, gente. Claro, aqui ele está fazendo uma análise do conceito de Estado dentro de uma teoria do Estado. Olha só, o Estado é uma realidade cultural. Isto é, uma realidade constituída historicamente em virtude da própria natureza social. Olha só o que a gente falou no começo. Estamos de acordo com Miguel Reale. Por quê? Porque o Estado, ele nasce a partir de uma realidade cultural, uma realidade constituída historicamente em virtude da própria natureza social. Gente, tá? Não há, na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está certo. Opa! Vamos ver aqui. Calma. Tecnologia. Vamos lá. Aí, agora sim. Olha só o que eu quero grifar aqui para vocês, gente. Olha só. O Estado é uma realidade cultural, isto é, uma realidade constituída, uma realidade cultural. Se é uma realidade cultural, que eu grifei aqui, olha,
significa que ele se desenvolve através da própria sociedade, mas não é algo institucionalizado, tecnicamente institucionalizada pela própria sociedade. Não, nasce naturalmente. O Estado é algo natural. Tá? A gente sabe, diante dos conceitos de Miguel Reale, você lembra lá do seu primeiro período, que você estudou bastante Miguel Reale. Tá? Miguel Reale ele trabalha lá o natural e o cultural. Cultural é a transformação do natural, né? O cultural é aquela transformação que existe a partir de uma ideologia naturalmente visualizada e realizada pela sociedade. Então, o Estado, gente, tá? É uma realidade cultural, tá? Em virtude da própria natureza social do homem. Mas isso não implica, de forma alguma, a negação de que se deva também levar em conta a contribuição que, consciente e voluntariamente, o homem tem trazido à organização. Olha só, gente, organização da ordem estatal. Ah, professor, entendi. Miguel Reale simplesmente está dizendo que, né, diante desse conceito bem teórico de Estado, lá no livro dele, Teoria do Estado, né, pouca gente lê Teoria do Estado, todo mundo fica lá no livro de Introdução ao Estudo do Direito de Miguel Reale e esquece, por sua vez, que ele tem algumas outras obras maravilhosas, e essa é uma delas, Teoria do Estado, e ele fala lá, olha só, o Estado nasce naturalmente da sociedade, em virtude de uma transformação cultural, decorrente dessa sociedade política, e essa transformação é algo natural, mas ele não desconsidera que o homem voluntariamente ele também contribui para a organização da ordem estatal. Como, professor? Como que algo acontece naturalmente? Como que o Estado nasce naturalmente e, ao mesmo tempo, o homem ele contribui para a organização dessa ordem estatal? Pessoal, muito fácil, porque olha só, a partir do momento em que o homem ele passa a exigir regras de convivência, a partir do momento em que ele começa a estabelecer normas para organizar a sociedade, esse homem que, né, até então ele vivia de uma forma desorganizada, a partir do momento que ele passa a ter um convívio social e exigir que esse convívio social seja regulamentado, ele está contribuindo para a organização dessa ordem estatal, porque o Estado, tá, ele estabelece, tá, uma padronização, né, uma certa organização de comportamento de forma a garantir uma segurança. O Estado, na verdade, se você for analisá-lo, esse termo, esse conceito de Estado, você percebe que ele nasceu a partir do momento, né, lembrando lá Hobbes, né, Thomas Hobbes, o Estado ele nasceu a partir do momento em que os homens eles exigiam uma certa segurança contra um Leviatã, né? Então seria uma ordem garantida, levando em consideração que o homem ele é mau, né? Trazendo lá a filosofia. E se o homem é mau e ele precisa de segurança, quem é que pode dar segurança ao homem, que não pode viver isoladamente? O Estado, né? O Estado, então, tem essa acepção. E no momento inicial, essa segurança que a gente está falando aqui, era o interesse público. A segurança, então, era o interesse público. Então, pessoal, nessa primeira acepção de Estado, nessa primeira visão de Estado, a gente está trazendo aqui um conceito apresentado lá pelo professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale, ele trabalha também a teoria do Estado, tá? Ele também trabalha a teoria do Estado, e eu acho interessante que vocês tenham conhecimento da obra dele, que é também espetacular, como outras também. Tranquilo? Bom, então o Estado ele tem essa primeira acepção. Guardem, nesse primeiro momento, que ele nasce a partir de uma organização, né, de elementos ou de indivíduos que visam o quê? Visam um interesse público que, no primeiro momento, se materializa, né, por meio da exigência de uma segurança. Eu não estou falando nem segurança jurídica em si, é uma segurança mesmo, segurança individual.
segurança contra ataques do próprio homem. Tá? Ataques do próprio homem. Num aprofundamento em relação a esse tema, a gente vai estudar alguns textos interessantíssimos, tá bem? Dentro dessa teoria do Estado, tá? Porque isso daí é um pressuposto para a gente começar a entender a organização administrativa. Tá? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Tudo bem? Bom, como eu disse a vocês, o Estado ele não é trabalhado de forma uniforme pela doutrina, pela filosofia. Na verdade, existem diversos conceitos e estudos a respeito do Estado. Num segundo momento, então, vamos trazer aqui, olha só, que interessante. Vamos trazer aqui a questão referente a... Deixa eu voltar para cá. Né? A questão referente ao Estado também. De quem? O trabalho como o Estado como manifestação da sociedade política. Nesse contexto aqui, o Estado analisado como manifestação da sociedade política, está muito próximo lá de Reale, mas aqui a gente vai trazer o conceito o conceito aí histórico, né? O Estado grego e o Estado romano, eu já vou até colocar o Estado romano aqui embaixo, e a gente tem que entender o Estado como manifestação da sociedade política. Aqui a gente vai trazer um pouquinho da história. Tá? No Estado grego, a cidade-estado, denominada polis, era a maior expressão da sociedade política, com o ideal de autossuficiência. Olha só que legal. No Estado grego, gente, onde surgiu todo aquele viés de democracia, de participação, né? O Estado grego, a cidade, a denominada polis, era a expressão da sociedade política. Por quê? Porque ali as pessoas se juntavam, na polis, né? Você com certeza já leu a respeito desse tema, e ali começou a nascer a primeira acepção de Estado, porque na polis as pessoas se juntavam em uma determinada localidade para decidir as coisas que importavam a todos que estavam ali, né? Os atenienses, então, eles tomavam as decisões em praças públicas. Praças públicas denominadas de quê? De ágora, né? O ágora era o local onde as pessoas se reuniam para tomar a decisão referente aos interesses do povo de Atenas, né? Participavam ali os atenienses, né? Os naturais, ditos assim, né? E excepcionalmente, em situações muito raras, em Atenas, os estrangeiros também poderiam tomar decisões, porque, na verdade, em Atenas, no nosso caso, no Estado grego, na cidade, polis, né, de Atenas antiga, quem tomava as decisões era o povo diretamente, mas sem a presença dos estrangeiros. É a primeira manifestação de Estado, tá? Manifestação de Estado como uma sociedade política. Por quê? Porque as pessoas iam lá contribuir, as pessoas iam lá decidir o interesse de todo o povo ateniense. Então, a política era conduzida por uma classe elitizada, cujos assuntos tinham como objeto o interesse coletivo. Todavia, as questões coligadas ao interesse particular ficavam restritas ao amparo da autonomia da vontade. Como assim, professor? Como se dizer que a política era conduzida por uma classe elitizada? Tá? Nesse primeiro momento, tá, a participação do povo nas decisões ali na praça dita, classificada, melhor dizendo, como ágora, era uma decisão tomada pelo povo ateniense, mas nem todo mundo participava, né? Isso daí já é um outro viés, o viés de democracia, que, na verdade, quem participava das decisões, do processo de decisão em praça pública, como manifestação de um Estado, e sociedade política, era quem? Era o ateniense, que tinha uma maioridade de acordo com as leis locais, né? Então, o maior ele poderia tomar as decisões, homem, a mulher não tinha esse direito, ela não podia se manifestar, então era homem, maior de idade e natural. Filhos de ateniense. Né? Então, essa classe elitizada era justamente o salvo engano, maior de 18 anos, mas eu não posso afirmar isso, salvo engano sim, eu acho que maior de 18, tá? Homem, filhos de ateniense, tá? Não pode, mulher,
e, excepcionalmente, alguns estrangeiros, desde que houvesse o quê? O acordo de todos que estejam ali manifestando. Alguns estrangeiros tinham autorização excepcional para se manifestar em praça pública. Isso é o primeiro momento de um Estado como manifestação da sociedade política. É o primeiro momento que se vê a sociedade procurando algo de interesse coletivo. Na Grécia, em Roma também a mesma coisa. Em Roma, as civitas teve origem na aglomeração de grupos familiares, que determinou o nascimento do Estado romano, né? Lá, a sociedade política, tá? A sociedade política aqui, olha só, tá? Ela era, na verdade, no primeiro momento, tá certinho aqui, ela era, no primeiro momento, tá? Aqui em Roma, grupos familiares. Era uma aglomeração de grupos familiares, olha só, tá? Grupos familiares, professor, sim. Tanto é que Dalmo de Abreu Dalari, ele cita, por exemplo, no livro dele de Teoria do Estado, que, na verdade, a sociedade política ela era formada inicialmente por um agrupamento de famílias. Um agrupamento de famílias que, né, foi um agrupamento cada vez mais crescente, se desenvolveu, então, numa forma de Estado. Muito interessante essa matéria, tá? Dalmo de Abreu Dalari, se você quer saber muita coisa de forma bem didática sobre teoria do Estado, antes de dar início aí, tá? Sugiro que você pegue o livro dele, tá? O livro de teoria do Estado dele é um livro muito didático e muito fácil, de uma leitura que você pode ter aí do seu lado, tá? E entender tudo aquilo. Se você tiver uma certa dificuldade para entender nesse primeiro momento, você pode resgatar essas informações no Dalmo de Abreu Dalari. Então, em Roma, a civitas teve origem na aglomeração de grupos familiares, que determinou o nascimento do Estado romano. O povo era diretamente responsável pela condução dos ditames políticos do governo, apesar da definição povo ser restrita a parte da sociedade. Como eu disse aqui, olha só, mesma coisa em Roma, tá? Mesma coisa em Roma. Roma também, como a análise de uma sociedade política num viés mais histórico, né? Em Roma também nem todo mundo tinha a possibilidade de participar do processo decisório. Na verdade, nem todo mundo, porque a circunstância, ou melhor, o conteúdo do termo povo sendo aquele que tinha legitimidade para conduzir as coisas do Estado, tá? Esse povo era restrito somente à parte da sociedade, nem todo mundo. Um dos elementos fora do processo de decisão que a gente pode perceber aqui seria aí o estrangeiro, né? Aquele que está fora. No primeiro momento, o estrangeiro ele não podia tomar decisões para o Estado de Roma, para Roma em si, né? para essa situação, para o Estado romano. Então, o estrangeiro ele não podia tomar uma decisão no primeiro momento, mas com a evolução e com o desenvolvimento de todo esse Império Romano, de todo esse Estado romano, o estrangeiro, no momento posterior, passou a ser integrado ao conceito de povo e que passou também a tomar as decisões lá para Roma e para o Estado romano. Então é interessante isso daqui também, a análise de Roma, porque Roma também foi teve grande importância no processo de formação do conceito de Estado, né? Conceito de Estado que a gente viu numa análise de teoria, tá? A teoria apresentada lá por Miguel Reale. Agora a gente fez uma análise histórica, tá? Uma análise histórica que eu acho de grande importância. Vamos fazer uma análise agora de quê? Do conceito também de Estado, numa outra acepção. Vamos lá, vamos falar de Estado aqui, gente, tá? Considerando o quê? Considerando aí como campo de manifestação do direito, o Estado como campo de manifestação do direito. Vamos só recapitular tudo isso que a gente está falando, tá? Olha só, a gente viu o Estado como teoria do Estado, né? Dentro daquele viés de formação cultural, transformação cultural de um povo, que nasce, um Estado que nasce a partir de uma relação natural, mas que o homem, de uma certa forma, acaba contribuindo, né? Aquela análise natural.
Fizemos uma análise também, num momento posterior, uma análise histórica, como aconteceu em Roma e na Grécia, né? A gente viu que lá, o que acontece? O povo, ele passou a se organizar para tomar decisões em nome do Estado. O Estado, então, passou a ser nada mais, nada menos do que a sociedade política em atuação. Só que o Estado também ele pode ser analisado, e melhor, ele deve ser analisado de acordo com o quê? Como campo de manifestação do direito. Como assim, professor? O Estado, ele pode ser entendido, olha só, ele pode ser entendido como campo de manifestação do direito. Tá? Nesse caso aqui, estamos utilizando de uma citação lá do professor Heleno Taveira Torres, livro maravilhoso, que ele faz uma análise constitucional aqui, um livro dele muito bom, que trabalha o direito tributário constitucional. Cito, eu até indico para quem gosta muito de tributário, posso até colocar na bibliografia, tá, indicada o nome dele, depois você pega lá. E ele citou no livro dele o professor Jorge Reis Novaes. E como que foi a citação? Olha só. Princípio do Estado de Direito desenvolve toda uma dimensão garantista que, para além da proteção da liberdade individual, projeta exigências diferenciadas sobre a atuação do Estado que, de alguma forma, possa afetar os particulares. Essas exigências traduzem em princípios jurídicos que, enquanto concretizações de ideais e princípios do Estado de Direito, funciona como limite da atuação estatal e constitui o que nos importa sobremaneira, parâmetros de avaliação da constitucionalidade de atos dos poderes públicos. Olha só como a gente já mudou o nosso viés de Estado. Por quê? Porque agora estamos analisando o Estado como campo de manifestação do direito, né? Como campo de manifestação do direito, ou seja, o Estado, a partir dessa organização de indivíduos, esses indivíduos passou então a exigir normas comportamentais. Normas comportamentais que recaiam sobre a sociedade civil, normas comportamentais que recaiam sobre os indivíduos da sociedade, de forma a garantir uma pacificação e uma padronização de comportamentos, mas também, tá, normas para organizar a estrutura do próprio Estado. O Estado, então, ele passou a receber limites de atuação referente a essa sociedade política. A sociedade política, então, ela recebeu, né, ficou sob a égide de normas criadas pelo próprio Estado que vem a regulamentar a atuação do próprio Estado. Como assim? O Estado que até então não se submetia, apenas produzia o direito, passou a se submeter a partir da Carta de João Sem Terra. Você lembra lá da análise lá da Revolução Inglesa? Né? A partir da Carta de João Sem Terra, o que aconteceu? O Estado também passou a se submeter às normas do direito. E é a partir dessa acepção de que até mesmo o Estado, os seus órgãos, suas entidades, os seus governos devem se submeter também às normas de direito, é que o direito passou a ser integrado na análise de Estado de Direito. Estado de Direito. Quando esse Estado de Direito, ou seja, o Estado regulamentado por leis, quando esse Estado ele utiliza da participação do povo na construção da sua ordem jurídica, nasce o que a gente chama de Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, então, é aquele Estado regido por normas de direito, né? Normas de direito que acabam incidindo no próprio Estado, não só na sociedade civil, mas também diante da sociedade política. Toda a estrutura do Estado deve se submeter às normas do direito. Então, o Estado ele passa a ser aquele que produz o direito e aquele que se submete ao direito criado. Isso a partir da Carta de João Sem Terra, tá? A partir da Revolução Inglesa,
tá? Que você já sabe, e a gente vai fazer uma análise bem aprofundada em relação a isso, em momento oportuno. Então, o Estado, nesse ponto aqui, ele passa a ser um Estado com base no princípio de Estado de Direito, que desenvolve uma dimensão garantista. O que seria essa dimensão garantista? É a garantia de que todos têm, de que o Estado vai atuar, o Estado e toda a sociedade política vai atuar de acordo com as normas estabelecidas pelo direito. Então, é importante que você entenda aqui que nosso contexto, tá, a gente tem que lembrar que é uma dimensão, esse viés aqui é uma dimensão garantista. Dimensão garantista porque impede, limita a atuação do Estado, protegendo o quê? A liberdade individual das pessoas. Olha só que legal, gente. Olha como é linda essa matéria. Olha como a matéria, antes mesmo de trabalharmos a organização administrativa, é importante a gente entender por que existe essa organização e por que existe essa estrutura toda de Estado. Porque o Estado hoje ele é submetido às regras de direito e essas regras de direito elas estabelecem uma garantia a todos que se submetem à sociedade política, todos aqueles que submetem à decisão da sociedade política, tá? E respeitando toda essa sociedade política, ela deve respeitar a sociedade ou a liberdade individual, que pertence aos indivíduos da sociedade civil. Então é muito interessante porque na dimensão garantista, essa dimensão garantista é a dimensão de que o Estado deve agir, Estado esse que a gente chama de sociedade política, o Estado deve agir de acordo com a lei. De acordo com a lei que, na democracia, é desenvolvida, criada, elaborada, planejada, tá? A partir da participação do povo. Como lá na Grécia Antiga, como lá na Roma, né? No Estado romano. Tá? Então, a democracia ela nasceu a partir daquele processo processo histórico, e que acabou influenciando aí, tá, no Estado como manifestação de direito. Então, olha só, para além da proteção da liberdade individual, projeta exigências diferenciadas sobre a atuação do Estado. A atuação do Estado tem que acontecer sob a égide do direito. Então, é o direito que deve estabelecer limites para os administradores, né? É o direito que estabelece toda a organização estrutural do Estado, é o direito que estabelece todas as atribuições dos nossos governantes, desconsiderando a diferenciação aí existente entre o termo governo e administrador. Existe uma diferença e a gente vai estudar isso em aprofundamentos, tá bem? Então, a atuação do Estado fica limitada por normas de direito que, de alguma forma, possa afetar os particulares. Então, toda atuação do Estado que venha a atingir os interesses dos particulares, toda essa atuação aqui fica limitada pelas normas do direito. Agora, né, eu entendo o texto aqui do professor Jorge Reis Novaes, que fala em exigências diferenciadas sobre a atuação do Estado que, de alguma forma, possa afetar os particulares. Não vejo, tá, diante dessa teoria do Estado, nenhuma atividade do Estado que não vá afetar de forma direta ou indireta os interesses dos indivíduos. Eu realmente não vejo nenhuma atividade estatal que não vá atingir de forma direta ou indireta o meu interesse, o seu interesse. Tá? Então, ele quis especificar aqui nesse texto dele justamente porque ele quis deixar claro que o direito ele serviu para limitar a atuação do Estado que vem a atingir os particulares. Essas exigências traduzem em princípios jurídicos que, enquanto concretizações de ideias e do princípio do Estado de Direito, funciona como limite da atuação estatal e constitui o que nos importa sobremaneira parâmetros de avaliação de constitucionalidades. Olha só que interessante. A avaliação de constitucionalidade de atos dos poderes públicos. Então, gente, o direito
ele passa, então, a regulamentar o Estado, e esse direito, originalmente, ele tem origem, né? Originalmente ele tem, como se diz, base, tá? Originalmente ele tem uma base em textos constitucionais. O direito, ele se manifesta inicialmente através do direito constitucional, porque não é o direito constitucional que estabelece a estrutura de toda a ordem jurídica de um Estado. Olha só, diante de um constitucionalismo, tá? um constitucionalismo, o direito constitucional, essas normas do direito constitucional, não só estabelece direitos fundamentais. Claro, a Constituição Federal, a Constituição, ela estabelece sim direitos fundamentais, direitos dos cidadãos, mas também estabelece toda a estruturação do Estado. Todo o Estado ele é bem estruturado em virtude das normas estabelecidas pela Constituição Federal. Se você pegar o texto constitucional, né, o nosso texto constitucional, você vai presenciar o quê? Normas que venham a estabelecer direitos fundamentais, né, direitos sociais, tá? E esses direitos fundamentais, direitos sociais, direitos políticos, além disso, existem outros direitos que venham a organizar quem? O Estado. Organizar o Estado através de separação de poderes, né? Diante da divisão do poder central em entidades descentralizadas, politicamente falando, existem atribuições diferenciadas concedidas pelo texto constitucional aos entes federativos. Vocês podem perceber, e você percebe, é maravilhoso isso daqui na nossa matéria, que é justamente uma dupla finalidade estabelecida a partir de um direito que tem origem origem base, ou a gente pode falar uma origem inicial, se não for redundância. Se for também, a gente pode falar assim mesmo, não há problema não, né? A gente fica mais redundante para você fixar mais na sua cabeça. Tem uma origem mesmo no texto constitucional. Então, olha só, a avaliação da constitucionalidade de atos dos poderes públicos, a partir de quê? A partir da regulamentação e do regramento da institucionalização de órgãos, entidades, de acordo com o texto constitucional, de acordo com esse texto constitucional. Então, é muito interessante essa análise de Estado, porque o professor, aqui, no nosso caso, o professor Jorge Reis Novaes, ele fez a análise de Estado considerando o quê? Considerando dois elementos fundamentais. A sociedade política, porque ele não desconsidera a sociedade política, mas ele traz para o conceito de Estado, além dessa sociedade política organizada, que a gente já mencionou aqui, ele traz um outro viés, que é o viés do direito. O direito como instrumento de regulamentação de órgãos, entidades, agentes, instituições públicas, funções públicas, tá? Então, é interessante esse Estado como campo de manifestação do direito. Aí logo você pode pensar, será que esse Estado, como manifestação do direito, é a partir daí que nasce o conceito de Estado democrático de direito? Sim. Por quê? Porque temos o Estado, como essa instituição de uma sociedade política, a partir de uma sociedade política. Temos o direito, que vem a ser todas as normas, regras estabelecidas, né, pelo poder público, de forma expressa, lá dentro de um processo legislativo. E temos também a participação do povo. Participação do povo na construção de normas que vêm a regulamentar tanto a postura das instituições públicas, como também normas que vêm a regulamentar o quê? Que vêm a regulamentar o convívio social. Então, temos o convívio social regulamentado pelo direito e temos as organizações estatais também, tá? Muito interessante isso. Por isso que a gente entende o Estado dessa forma,
como algo que decorre dessa organização, que decorre dessa normatização, tá? Então aqui, trazendo o ideal de ordenamento jurídico constitucional, ou simplesmente ordem constitucional, a ordem constitucional, ela estrutura, ela faz uma estruturação não só, tá, das relações sociais. Ela tem um comando normativo, um grupo de normas ou um comando normativo dirigido ao campo social, e também tem também um comando normativo ou uma série de normas dirigida aí a quem? Uma série dirigida à estruturação do Estado. Porque nessas duas esferas decorrentes desse constitucionalismo, temos a proteção do indivíduo. A proteção do indivíduo ocorre de duas formas. Decorre, tá, a partir do momento que se cria direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais que você deve saber, se não, tem alguns textos maravilhosos aí que falam sobre isso. Direitos fundamentais que podem ser aplicados tanto, tá, no universo vertical como também no universo horizontal. Esses direitos fundamentais que garantem, na verdade, ao indivíduo, tá, que garantem ao indivíduo toda essa... Opa, aqui já não deu mais, né? Então, que garante ao indivíduo... Opa! Vamos fazer aqui, voltar. Esse aqui, vamos fechar assim. Deixa aquele ali marcado, a dimensão, não tem problema não. Que garante ao indivíduo o quê? Que garante ao indivíduo toda uma proteção contra o Estado, seria os direitos fundamentais aplicáveis aí num movimento vertical, né? Direitos fundamentais, que seria a proteção do indivíduo contra a atuação do Estado, e direitos fundamentais que podem ser aplicados de forma horizontal, contra a atuação de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Então, esses direitos fundamentais também têm forma protetiva, como também tem uma atuação, tá, decorrente aí contra um indivíduo. Então, toda essa análise de Estado, ela é muito importante para a gente entender até que ponto vai o estudo da matéria, até onde vai a análise de Estado e até que ponto vai a organização administrativa. E a gente vai estudar a organização administrativa sim, tá? Assim, tá? Vamos ver o próximo tópico aqui, falamos um pouquinho do Estado e sua análise conceitual. Vamos falar agora, tá? Opa, a caneta deve ter desligado, professor. Tá? Essa tecnologia aqui, vamos lá. Opa, aí, organização administrativa, né? A organização administrativa, ela acontece justamente a partir do momento que a gente já estrutura todos esses conceitos de Estado. Olha só como é legal, tá? Fizemos uma análise conceitual de Estado, fizemos uma análise conceitual de tudo aquilo que se estabelece como Estado. Só recapitulando, antes de entrar nesse tema de organização administrativa, vamos recapitular. Vimos o Estado como manifestação de uma sociedade política que se difere daquela sociedade civil. Só recapitulando isso daí. Sociedade civil composta por indivíduos que pensam, obviamente, individualmente, tá? Sociedade civil que se interage, mas tem como objeto principal a individualidade, mas temos a sociedade civil, tá? Composta por alguns elementos que já não pensam individualmente, pensam mais coletivamente. Essa sociedade civil, então, ela também forma o Estado? Claro que sim, numa acepção como a gente viu de Miguel Reale. Essa sociedade política, ela na verdade, ela modifica o mundo cultural, ela modifica o mundo natural, transforma esse mundo natural em um mundo cultural organizacional, não é verdade? E isso daí, como mesmo Miguel Reale diz, acontece naturalmente. Acontece naturalmente, mas o indivíduo, ele acaba influenciando a partir do momento que ele exige condutas, ou melhor, ele exige
normas de conduta que venham a regulamentar esse convívio, tá? E ele passa, então, ele passa a contribuir para a formação do Estado. E vimos também o Estado no seu viés histórico. Olha só como tudo caminha para a organização administrativa. Vimos o Estado como, dentro desse viés histórico, falamos lá do Estado em Roma, falamos do Estado na Grécia, falamos do Ágora, que era o local onde havia aquela manifestação do povo na formação dos interesses do Estado, porque ali repercutia a vontade. Fizemos uma crítica em relação a quê? O que vem a ser interesse coletivo. Porque se o interesse coletivo é o interesse da maioria, como que fica o interesse da minoria diante de um Estado democrático de direito? Como que fica o direito da minoria diante desse Estado de direito, de direito democrático, né? Porque todos aí, a pretensão deve ser garantida isonomicamente. Então é isso que se questiona e a gente vai falar em um momento oportuno. E fizemos uma última análise aí de Estado como manifestação do próprio direito. Por quê? Porque o direito, ele garante a liberdade das pessoas. O direito é liberdade. Ah, é, professor? Porque dá a impressão que o direito, na verdade, a gente perde um pouco da liberdade. É o que Hobbes fala. Olha só que legal. Hobbes fala, né? Thomas Hobbes, perca um pouco da sua liberdade e ganhe uma liberdade maior. Por quê? Porque se você abre mão um pouco da sua liberdade, você vai ganhar segurança, porque quem pode te dar segurança? O Estado. Mas fique tranquilo que o direito vai regulamentar toda a atuação do Estado. O Estado, ele não poderá violar os limites estabelecidos na lei. Lei esta criada democraticamente diante de um poder autônomo e independente que venha manifestar o interesse do povo, que seria o poder legislativo. Tá? Esse poder legislativo cria normas que venham a limitar a atuação do Estado executivo, do chefe do executivo, tá? Seria do monarca, tá? Na época em que a monarquia deixou de ser absolutista e passou a ter um viés mais democrático, né? E também vincular o poder judiciário, porque o judiciário também só poderia decidir de acordo com as leis produzidas por esse poder legislativo. Isso, conforme a gente viu, né, é o Estado como manifestação do direito. O campo de manifestação do direito é o Estado. Por quê? Porque regulamentou a sociedade civil, o comportamento, e também diante de um viés constitucional, diante de uma raiz constitucional, criou normas que venha a regulamentar todas as raízes do Estado, todas as estruturas do Estado, todas as estruturas dos agentes estatais, não impedindo esses indivíduos e essas instituições e essas entidades e esses órgãos de agir de forma discricionária ampla. Ou seja, houve uma limitação na atuação dos nossos administradores pelo direito. O direito, então, garantiu essa liberdade dos indivíduos, limitando o Estado. Melhor dizendo, teve origem todo esse movimento de libertação e garantia dessa liberdade, um movimento decorrente aí dos direitos fundamentais. Disse a vocês que esses direitos fundamentais, eles têm uma aplicação tanto, tá, na esfera, ou melhor, numa acepção vertical, o indivíduo contra o Estado, mas também numa acepção horizontal, o indivíduo contra o indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, diante de toda essa análise de Estado, de organização, toda essa análise de texto constitucional, lembrando que o texto constitucional ele também é determinado, ou ele é conceituado como o fundador do Estado institucionalizado, tá? Tem parte da doutrina, a gente vai estudar isso em aprofundamentos, entende que o Estado ele nasce a partir de um texto constitucional, tá, fundamental. Então esse Estado ele passa a ter raízes jurídicas, raízes institucionalizadas na própria Constituição Federal. Então é importante que a gente entenda que todo esse contexto,
toda essa estrutura de Estado, ela é uma estrutura fundamental, apesar da gente não ter aprofundado, tá, nesse momento da aula, foi só um en passant, só foi só uma análise superficial, mas não superficial a ponto de deixar alguma informação para trás, não podemos fazer isso. Temos que ter uma base, porém uma base sólida, para que a gente comece a aprofundar. Né? Então, essa base sobre o conceito de Estado é fundamental para a gente entender a organização administrativa. Fundamental para você entender toda a bibliografia que você, tá, porventura, venha a ler durante todo esse processo de formação aí, tá? Desse processo, desse curso de pós-graduação. Tá? Eu sugiro, se você quiser saber um pouco mais sobre essa linha de Estado, eu sugiro que você pegue Paulo Bonavides, tem um livro de teoria do Estado do Paulo Bonavides, maravilhoso também. Paulo Bonavides, né, é um livro que você pode... Não é um livro para você que está fazendo direito administrativo, né, você está aqui fazendo a pós com a gente, não é um livro que você tem que ler, é um livro que você tem que ler e ter. Toda vez que você tiver saudade de uma leitura gostosa, é Paulo Bonavides. Ah, professor, mas eu já peguei o Paulo Bonavides e eu achei a leitura do Paulo Bonavides um pouquinho complexa. Eu queria algo mais tranquilo para eu entender toda essa estrutura que você falou aí, né? Você falou aí do Estado, a gente vai falar de organização no nosso próximo encontro, mas você falou lá de Estado, você falou de tudo aquilo que a gente estudou. Queria uma coisa mais tranquila. Dalmo de Abreu Dallari. Dalmo de Abreu Dallari é um livro maravilhoso também, de uma linguagem extremamente clara, obviamente que é uma linguagem, tá, ligada aí a conceitos básicos e estruturais da matéria, não vai aprofundar em nada o Dallari, tá, mas é uma base interessante para depois você passar, se você quiser, para um Paulo Bonavides, depois você pegar aí várias outras teorias do Estado, livros maravilhosos que existem por aí, tá? Temos o livro do professor Mário Quintão Soares, excelente livro também, professor da PUC Minas, muito bom também o livro dele. Tá? Temos vários livros aí de autores paulistas, enquanto isso, pegue lá, comece com uma leitura tranquila e vá aprofundando sim. Tá? Se você tiver dúvidas, tá, durante os estudos, não fique receoso em mandar o e-mail. Você pode me enviar o e-mail. Você sabe meu e-mail, carlosbarbosa78@yahoo.com.br, ou você pode inclusive me adicionar no Facebook, me adiciona lá no Facebook, e é só você procurar Carlos Barbosa, a gente troca informações a respeito de temas interessantíssimos. Tá? Eu coloco lá no Facebook algumas observações sobre a questão do direito administrativo, como algumas decisões dos tribunais, e eu acho isso importante também. Tá? Então, vamos finalizar esse tema, o tema inicial Estado, vamos deixar para o nosso próximo encontro a organização administrativa propriamente dita. Esse foi um módulo inicial, foi um vídeo inicial, um vídeo base. Se você teve dúvidas, me mande e-mail que eu posso te ajudar através do e-mail. Tudo bem? Então um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.